Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade a qual me foi concedida nesta noite de trazer a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que quando se fala de trazer a palavra do Senhor, bate um pouco de nervoso, um pouco de ansiedade, porque a gente sabe que a palavra não é nossa. A palavra, ela é do Senhor. E todos os irmãos que se encontram aqui nesta noite veio a esta casa, a este lugar, para ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos e que o Senhor ele venha ter liberdade para trabalhar, para agir e para falar conosco nesta noite. Louvo a Deus pela vida do pastor Adalberto, juntamente com o pastor Olanes, pela oportunidade concedida. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha intercessora fiel, minha ajudadora, pessoa essa que tem me apoiado nesta caminhada, nesta jornada. Deus sabe as lutas, as batalhas que temos enfrentado diariamente, mas temos nos apoiado um ao outro e temos seguido em frente. O nosso lema é: vamos fazer a obra do Senhor, não até o Senhor nos curar ou nos restaurar, não, até que o Senhor venha. Louvo a Deus pela vida da minha sogra também, tem me apoiado, toda a família leal, né, tem sido uma bênção de Deus na minha vida, e eu não poderia deixar de agradecê-los por todo o apoio, todo o incentivo, também aos meus irmãos, obreiros, né, que sempre tem me apoiado, me incentivado, desde que eu cheguei a esta casa, quando eu estava sentadinho ali, né, pastor Adalberto, sentadinho ali, no anonimato, e Deus, por bondade e misericórdia, foi nos dando graça, nos dando oportunidades, e nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E o conselho de Deus para a sua vida hoje é: não rejeite a oportunidade que Deus te proporcionar. Independente de qual seja, ou do tamanho que seja a oportunidade, jamais diga não para o Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos e irmãs para abrir comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, palavra conhecida, capítulo de número 6, estaremos lendo do versículo 19 ao versículo de número 22. Vamos estar fazendo um panorama do capítulo 1 até o capítulo de número 6, para a glória de Deus, e eu tenho certeza que Deus, ele tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Se tivéssemos que ir embora já agora, já ouvimos Deus falar. Deus usou o nosso irmão Roberto aqui com uma palavra, usou os louvores, mas Deus ainda tem algo a se revelar sobre as nossas vidas. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 19, 20, 21 e 22. Os irmãos encontraram, amém? Passo a ler para ganhar tempo, que diz assim: Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 19 ao 22. Amém? Diz assim: pela manhã, ao romper do dia, levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizeste dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Irmãos, observando num contexto bíblico e num contexto histórico, o livro de Daniel, ele traz uma narrativa, né, de um povo a qual servia ao Senhor, um povo de Deus, os judeus, a qual foi levado cativo
por Nabucodonosor, no período a qual Jeoaquim reinava sobre Israel, ou sobre Judá, melhor dizendo. E ele reinou ali sobre um período de 11 anos, porém, havia uma promessa de Deus, uma profecia de Deus sobre o povo de Judá, que o Senhor os levaria cativos. Cativos por quê? Porque o povo havia se afastado dos ensinamentos do Senhor, o povo havia se afastado das instruções, dos desígnios do Senhor. Em castigo, o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, trouxe aquele povo cativo. Nós podemos observar que o profeta Isaías, também o profeta Jeremias, também o profeta Ezequiel profetizou por diversas vezes sobre o cativo babilônico. E Nabucodonosor, por sua vez, ele cerca ali Judá, cerca aquele reinado e toma aquele povo e leva cativo. Agora o que nos chama a atenção é que ele não só leva a nação, uma parte da nação de Judá cativo, mas também leva algumas pessoas por orientação de Nabucodonosor, alguns jovens, para que fossem instruídos por toda ali filosofia de Nabucodonosor, ou seja, da Babilônia, para ser instruído, para ser usado no reinado ali de Nabucodonosor. E podemos observar que dentro desses homens estava Daniel, estava Sadraque, estava o Abidnego, que antes os seus nomes eram, o de Daniel era Beltesazar, que passou a se chamar Daniel, manteve o seu nome, o Ananias passou a se chamar Sadraque, e o Misael, Mesaque, e o Abidnego, o Azarias, aonde teve os seus nomes trocados. Porém, eles foram conduzidos até o palácio do rei, e por intermédio do servo do rei, foi orientado a comer das iguarias do rei, para que se mantivesse saudáveis para o serviço do rei. Porém, o Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se manteram ali fiel à sua instrução, a qual os seus pais haviam instruído desde o seu nascimento, que não era prostrar diante de outros deuses, que não era servir a outro Deus mediante o seu banquete. Porém, ele faz uma observação. Ele fala: olha, nós não vamos comer do banquete do rei. E o servo do rei, o Apenaz, ele faz um questionamento esse que ele fala: não convém que eu tome essa atitude, porque Nabucodonosor, ele pode me punir, porque eu estou sendo encarregado a cuidar de vocês. Porém, Daniel, ele faz uma observação, irmãos, e ele pede, para que ele deixe ele alimentar sobre legumes, sobre frutas durante 10 dias. E a partir daquele momento ele viesse verificar se eles estavam em perfeita condição. E nos diz a palavra de Deus que quando eles veio observar a Daniel, quando Apenaz ele veio observar a sua estrutura, a sua saúde, a sua sanidade física e mental, ele estava bem melhor ou sobressaía sobre todos os outros jovens a qual foram conduzidos a cativos. Agora eu paro para observar no que diz respeito à fidelidade daqueles jovens. Eu paro para observar que eles, mesmo em terras distantes, longe dos seus pais, longe da sua terra natal, longe da sua pátria, teve os seus nomes modificados, mas porém eles não perderam a identidade. Às vezes nós somos conduzidos a lugares aonde não queremos estar. Às vezes somos conduzidos a lugares que nós não queremos passar. Às vezes tentam mudar a nossa nacionalidade, às vezes tentam mudar a nossa origem, o nosso nome paterno ou familiar, mas nós não podemos perder a nossa identidade. Os irmãos estão comigo, amém? E Sadraque, Mesaque e Abidnego, juntamente com Daniel, eles começam a prosperar no reino de Nabucodonosor. Eles começam a ter posições de destaque, porque eles foram levados justamente para aquela função. Porém, os servos do Senhor, eles começam a ser introduzidos em meio ao reino, e Daniel, por sua vez, ele se destaca por interpretar sonhos. Todos nós temos um chamado da parte de Deus sobre as nossas vidas.
Às vezes nós não conseguimos identificar o nosso chamado, mas nesta noite o Senhor ele nos direciona a nos dizer que o chamado dele há de se concretizar sobre as nossas vidas. E Daniel, por sua vez, irmãos, ele está ali na corte do rei e de repente Nabucodonosor ele tem um sonho. E Nabucodonosor ele fica atribulado, ele não consegue dormir, não consegue pregar o olho, devido ao sonho que ele tem. E Nabucodonosor manda convocar todos os magos, Nabucodonosor manda convocar todos os médios, Nabucodonosor manda convocar todos os mágicos daquele lugar para interpretar o seu sonho. Porém, nenhum deles conseguiram interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Agora veja, como pode uma pessoa interpretar um sonho sem mesmo saber como foi o sonho? Como pode uma pessoa interpretar o sonho sem mesmo saber como foi mencionado aquele sonho? Porém, Nabucodonosor ele disse: não direi o sonho a qual eu sonhei, porque vocês querem ganhar tempo. E aí é anunciado um decreto por Nabucodonosor, que se não viesse a revelação ou a interpretação daquele sonho, todos eles seriam exterminados. Às vezes somos colocados à prova, pastor Adalberto. Às vezes somos colocados a uma prova que às vezes nós mesmos não conseguiríamos entender, não conseguiríamos analisar e olhamos para dentro de nós mesmos e achamos que não vamos sair dela. Agora alguém fala sobre Daniel para Nabucodonosor, e Nabucodonosor tem um encontro com Daniel, e Daniel fala para ele: olha, se me deres um tempo, eu vou orar a Deus, e Deus ele há de te dar a interpretação dos sonhos. Quantos estão comigo e diz glória a Deus? Aleluia. E Daniel ele chama, irmãos, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ele se põe a orar. E quando ele se põe a orar, o Senhor traz a interpretação dos sonhos sobre a vida de Daniel. Agora Daniel ele entra na corte do rei e chama Nabucodonosor pela permissão que tinha de estar na sua presença e começa a falar para o rei: olha, rei, o sonho que o Senhor teve foi: o Senhor viu uma estátua edificada sobre a sua presença, cuja sua cabeça era de ouro, o seu peitoral e os seus braços eram de prata, porém o seu cintural e as suas coxas eram de ferros e de bronzes, porém as suas pernas eram de barro e de ferro juntamente com os seus pés. E Nabucodonosor para observar o que Daniel estava falando para ele, mencionando sobre a interpretação do sonho. Aí Daniel ele diz para ele: este foi o sonho que o Senhor sonhou, agora vem a interpretação do sonho. Os irmãos estão me ouvindo, amém? Há um mistério de Deus sobre a sua vida. Às vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e achamos que nós não somos nada, que nós não temos condição nem capacidade alguma. Ora, Daniel ele era cativo no Império Babilônico, mas Deus o exaltou para mostrar que ele é Deus sobre a vida de Daniel. E eu quero dizer para você nesta noite, não importa o ambiente que você está passando ou frequentando, Deus ele é Deus na sua vida, que pode revelar sonhos, que pode trazer revelações, que pode fazer o impossível acontecer para restaurar vidas. Deus ele tem poder para fazer isso. Na parte introdutória da mensagem, Daniel ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor e ele diz: a coroa ou a cabeça de ouro é o teu reino, ó Nabucodonosor. Porém, o teu peitoral é o Pérsias, um reino inferior ao teu. Quando se fala de bronze, está se falando da Grécia. Aí quando se fala do ferro, está se falando de Roma. Aí quando se fala da canela de barro, juntamente com seus pés de barro, está se falando de uma Roma dividida, a qual é um reino pequeno na época, a qual se uniria com outros reinos para trazer a destruição sobre o reino de Nabucodonosor.
Agora, irmãos, Nabucodonosor, ele para entender aquilo que está acontecendo, que Daniel está trazendo interpretação sobre a vida dele, e reconhece que verdadeiramente Deus é na vida de Daniel. E Daniel ainda diz mais, ele continua na sua narrativa, e viu que desceu uma pedra de um alto monte, rolando, e destrói aquela estátua, pegando sobre a sua perna, mostrando a fragilidade do reino. Agora, se há uma mistura de todos os materiais, Deus mostrando para Nabucodonosor que todos os reinos se misturariam. Aleluias. Em meio a este contexto histórico, eu quero dizer para você nesta noite, seja vaso de Deus na vida de alguém, seja profeta de Deus na vida de alguém. Não hesite em transmitir aquilo que Deus, Ele te mostrar, não hesite em transmitir aquilo que Deus te revelar, ainda que acredite ou não, transmita aquilo que o Senhor te direcionar. Irmãos, às vezes nós nos achamos muito pequenos, mediante o tamanho de Deus, é coerente, mas nós temos que entender que somos mensageiros de Deus sobre essa terra. Aleluia. Quando nós começamos a pregar, passamos um tempo sem pregar, a gente perde um pouquinho daquela experiência, né, pastor Adalberto? Aquela experiência corriqueira que pregar, né, corriqueiramente, mas aos poucos Deus ele vai trazendo de volta. A gente começa a falar no começo, começa a gaguejar um pouquinho, mas o Espírito Santo, ele começa a tranquilizar, e quando nós damos liberdade para o Espírito Santo entrar, agir, o Espírito Santo fala, sai daí um pouquinho, deixa a filosofia um pouquinho de lado, deixa o conceito teológico um pouquinho de lado, porque eu quero falar, é da minha maneira. Você é vaso de Deus. Você é chamado por Deus para fazer a diferença sobre esta terra. Não importa o ambiente onde você está. Não importe a provação que você está passando ou que você está enfrentando. Deus, Ele está contigo nessa peleja. Irmãos, é Deus que prepara o vaso. Irmãos, é Deus que levanta. Raia calamassou. É Deus que usa, é Deus que envia. É Deus que restaura, é Deus que fortalece. É Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que restaura. Aleluia. E o meu Deus, Ele traz do meu coração nesta noite o que tens feito para o reino dEle. Como está a sua vida mediante a presença dEle? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego saíram da sua pátria, não porque quiseram, não. Saíram porque foram levados cativos. Passaram a estar em um lugar que não queria estar. Saiu da sua terra natal, do conforto do lar, do conforto da casa dos seus pais, levado cativo. Muitos não tiveram a mesma sorte que eles tiveram, de ser treinado e instruído para servir Nabucodonosor. Muitos tiveram a sua vida ceifada. Como a cultura trazia na época, que todo reino, quando ele conquistava outro, os enfermos, os velhos, aquelas pessoas que não tinham utilidade de serviço, eram executados e eram exterminados. Mas eles tiveram a oportunidade que nós temos nesses últimos dias de anunciar a palavra de Deus em tempos difíceis, aonde a aceitação da palavra já não é tão natural. Mas o que nos chama a atenção é que devemos seguir em frente de cabeça erguida. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles seguiram
no serviço de Nabucodonosor, mas porém não perderam a sua origem, não perderam a sua intimidade com Deus, não perdeu os seus princípios para com o Senhor. Embora em terras distantes, não esqueceram de estar em oração. Daniel, por sua vez, orava 3 vezes ao dia, tinha contato direto com o Senhor. Às vezes eu olho para dentro de mim, pastor Adalberto, e falo assim: Deus me usa, Deus abre o céu sobre a minha vida. E um dia nessas orações do monte, Deus ele falou para mim assim no meu coração: como podes pedir tanto, se tens feito tão pouco? Está pegando aí? Como pode pedir tanto, se tem feito tão pouco? Qual é o teu tempo de oração na presença do Senhor? Quanto tu tens derramado na presença do Senhor? Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam lá na Babilônia, mas não deixaram de orar e buscar a presença de Deus. Daniel, por sua vez, orava 3 vezes ao dia. Irmãos, quer ser usado por Deus, ora. Irmãos, quer ser usado por Deus, desce às madrugadas. Irmãos, quer ser usado por Deus, bota a boca no pó. Quer ser usado por Deus, clame ao Senhor. Rai calabaçou. Não existe ser usado por Deus sem propósito. Às vezes queremos ganhar o mundo. Às vezes queremos atravessar fronteiras. Mas como está o nosso bairro? Como está o nosso lar, a nossa família? É um alerta para as nossas vidas. Agora, seguindo o contexto histórico, Daniel está a serviço do rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele se encontra aflito mais uma vez. Um rei poderoso, a qual Deus o constituiu poder, e o seu poder estava sobre toda a terra, porque Deus o havia o privilegiado com isso. Agora Nabucodonosor, ele tem um sonho mais uma vez, a qual ele vê uma árvore imensa que saía da terra até o topo do céu, e as aves pousavam sobre ela. De todos os lugares que se olhavam, via quão grande era aquela árvore. Está lá no capítulo 4 de Daniel. Porém o Senhor falou: é chegado a sentença sobre o seu reino. 2 anjos são enviados. A árvore é cortada pela raiz, um pouco acima da raiz, porque Deus ele falou: não arranque a raiz, para que ela se misture sobre o barro, porque depois que ele reconhecer o meu poderio, o reino será restituído sobre a sua vida. Quantos estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. Vai ficando melhor, né? Aleluia. Rabanjo calabaçou. Irmãos, é forte isso aqui. Nabucodonosor, ele fica aflito. Nabucodonosor, ele fica desesperado. Que sonho é esse? O que pode ser isso? Agora Daniel é chamado mais uma vez na presença de Nabucodonosor. Não sobre sentença de morte, não. Nabucodonosor fala para Daniel o sonho que ele teve. E Daniel interpreta o sonho dele e diz: olha, Nabucodonosor, olha, meu rei, o Senhor vai tirar o reino de ti por um tempo, até que você o reconheça como Senhor, que está acima de todos os senhores. E Nabucodonosor, irmãos, ele não se aquebranta o seu coração, não. A palavra de Deus nos diz que passaram-se 12 meses. Nabucodonosor estava sobre o seu palácio, sobre a sacada do palácio,
E ele começa a olhar para a grandeza do seu reino. Ele começa a olhar para dentro de si e fala: como é grande o meu reino. Conquistei tudo isso com meu poder. E nos diz a palavra de Deus que imediatamente o que o Senhor havia tratado em sonhos, interpretado pelo profeta Daniel, aconteceu sobre a vida de Nabucodonosor. Os irmãos sabem o que aconteceu? Amém? Nabucodonosor passou a viver 7 tempos, alguns acreditam que são 7 anos, uns dizem que são 7 semanas, ao certo a história não nos diz. Mas verdade é que Nabucodonosor ficou em meio às bestas feras do campo. Nos diz a palavra de Deus que nasceu garras sobre as suas mãos, nasceu penas como de águia sobre o seu corpo, e o mesmo passou a comer capim. Irmãos, contra a glória de Deus, o poderio de Deus, ninguém brinca. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Quem sou eu, quem é você, se assim o Senhor não nos levar e não nos direcionar? Sozinho nós não fazemos nada. E nos diz a palavra de Deus que Nabucodonosor passou 7 tempos em meio às bestas feras do campo. Mas um dia, Nabucodonosor, ele olha para o céu, mesmo naquela situação, e reconhece a grandeza de Deus, e a sua consciência é restabelecida, e o seu reino é posto novamente sobre as suas mãos. Você reconhece a grandeza de Deus sobre a sua vida? Você reconhece o poderio de Deus sobre a sua vida? Olha só, Deus, ele quer te levantar. Deus, ele quer te usar com autoridade sobre esta terra. Mas o quanto você tem permitido Deus entrar sobre a sua vida? O quanto você tem permitido Deus fazer sobre a sua vida? Está se entregando ao Senhor por completo? Ou é uma entrega superficial? Daniel era jovem. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens. Segundo a história, diz que quando eles foram levados cativos, eles tinham aproximadamente entre 15 a 18 anos. Eram jovens que foram tirados à força da sua família, mas não entraram em depressão. Não olharam para os problemas que os assolavam, ou não permitiu que isso fizesse com que eles se prostrassem e ficassem cabisbaixos. Não, eles se manteram firmes, na certeza que Deus estava na direção da vida deles. Agora, seguindo a história, a palavra de Deus nos diz que vai-se Nabucodonosor, vence o seu filho, e nos diz a palavra do Senhor que um dia ele estava fazendo um banquete e se embriagou, e passou a usar ali os utensílios do templo, a qual foi levado cativo, os utensílios que veio do templo, do tabernáculo de Judá. E o Senhor, aleluias, se irou contra ele. E quando ele se dá por si, irmãos, ele vê uma mão misteriosa numa parede escrevendo. Ele fica desesperado, pastor Adalberto. O que está acontecendo? O que é isso? E manda chamar Daniel. Alguém lembra de Daniel e manda chamar Daniel para interpretar aquele sonho ou aquela visão que ele estava tendo, onde estava escrito Mene, Mene, Tekel, Ufassim, onde diz que ele foi pesado e houve falta sobre ele. E nos diz a palavra de Deus que na mesma noite ele morreu, porque o Senhor o exterminou. Irmãos, o que é sagrado, o que é santo, é santo.
Deus, ele não divide a sua glória, a sua santidade com ninguém. A hora já não nos espera. Mas aí nós vemos que Daniel, ele foi levado à cova dos leões, pastor Adalberto. Mas por que Daniel foi levado à cova dos leões? No capítulo de número 6 e o versículo de número 1, no reinado de Dário ou Dario, capítulo 6 de Daniel, versículo 1, no reinado de Dário ou Dario, nos diz a palavra de Deus que Daniel, ele foi constituído sob presidente dos 120 príncipes que Dário constituiu. Um dia ele olhou assim e falou: olha, vou constituir 120 príncipes para assim ficar mais fácil, trazendo nessas palavras, a administração do meu reino. E 3 homens eu vou colocar como presidente. E aquilo, irmãos, trouxe uma ira, uma inveja no coração daqueles príncipes, porque eles não se conformavam que Daniel, um exilado, um cativo, ocupasse a mesma posição que eles. E nesses dias, será que é diferente? Nesses dias, será que temos vivido a mesma coisa? Tem pessoas que dizem que você pode até conseguir algo, você pode até ser bem sucedido, porém não pode ser melhor do que eu. É uma alta reflexão para as nossas vidas. O que você está desejando para o seu irmão? O que você está desejando para a sua irmã? Será que você está apoiando o seu irmão nessa trajetória ministerial, ou você está matando, está sufocando? Alamaia, sou, calabaçúpia. E eles tramaram, irmãos, a morte de Daniel. Os irmãos estão me ouvindo, amém? Só que eles tentaram de alguma forma achar alguma falha sobre a vida de Daniel, pastor Adalberto, mas eles não conseguiram. Por quê? Daniel, ele era fiel ao Senhor. Ele era fiel aos princípios a qual ele aprendeu com seus pais e com os seus antepassados. Agora, eles não tendo como acusar Daniel de alguma falha, eles procurou na disciplina de Daniel, na dedicação de Daniel, na busca de Daniel, na entrega dele e a fidelidade dele com Deus dele. E um dia, eles tramam em criar um decreto, a qual eles induzem o rei Dário a assinar este decreto, a qual durante 30 dias não poderia ter nenhuma petição a nenhum outro homem ou a nenhum outro Deus, a não ser os deuses, ou a não ser o Dário. Só que Daniel se temeu com isso, irmãos? Daniel não se temeu, não. O que está parando o seu ministério? Qual é a afronta que está parando, que está te fazendo retroceder? O Deus que você serve é maior. O Deus que está na sua vida é maior do que todos os deuses terrenos. Agora, quando Daniel ele fica sabendo desta artimanha criada, olha o que ele faz. Ele entra sobre o seu quarto. E a palavra de Deus nos diz que ele abre as suas janelas. A qual era direcionada para onde as janelas? Para Jerusalém. Sua terra natal, cidade a qual estava destruída. Mas ele prostra, ajoelha e começa a orar ao Deus vivo. Como está a sua base de oração? Como está o seu propósito familiar? Tens apresentado a tua família, a tua parentela, a tua nação,
É sério isso, irmãos. E Daniel, ele não se preocupa se ele ia perder a sua vida ou não. Ele abre a janela e começa a orar. Porém os príncipes, quando eles veem Daniel orando, eles chegam para Dário e dizem: olha, Dário, segundo o decreto assinado pelos medos persas, todo homem que prestar qualquer oração que não seja direcionada a ti ou aos deuses, será executado e será lançado à cova dos leões. Aos olhos humanos não teria mais saída para Daniel, não. Aos olhos humanos, Daniel seria lançado na cova dos leões e acabou. Encerrou-se a carreira de Daniel. Dário passou a noite sem dormir, sem comer, pensando no que poderia acontecer com Daniel, porque ele tinha uma estima muito grande por Daniel, irmão. Às vezes nós olhamos e vemos pessoas à nossa volta sofrendo, passando por dificuldade, a gente ama aquela pessoa e a gente quer interceder por ela. A gente não quer que ela passe por aquela dificuldade ou por aquela aflição, mas tem coisas que não estão no controle da gente. Tem coisas que fogem das nossas mãos. Mas o conselho de Deus para a sua vida hoje é: quando não estiver sobre as suas mãos, quando não estiver sobre as suas forças, Deus, Ele entra com a providência e traz o resgate esperado sobre os necessitados. Alabande onde amassou. Dário não pôde evitar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Por mais que ele era o imperador, por mais que ele era o chefe, o governador, o rei, ele não pôde evitar, porque o decretado e selado pelo rei não poderia ser quebrado. Quantos estão me ouvindo, amém? Agora Daniel, ele é lançado na cova dos leões. Rola-se uma pedra e fecha, e é selado com anel. Daniel já estava com a sua sentença predefinida. Mas o Deus que tudo pode, está pegando aí? O Deus que tudo pode, o primeiro, Raia Calabaçúbia, ele enviou o anjo e fechou a boca dos leões. O leão que está tentando tragar a sua vida está sendo neutralizado hoje. O leão da enfermidade está sendo neutralizado hoje. O leão do desespero, o leão da dívida, o leão do desemprego, o leão da enfermidade, o leão do câncer está sendo exterminado hoje pelo poder que há no nome de Jesus. Alabaia soca, alamaia súbia. A providência de Deus chegou sobre a sua vida hoje. A restauração de Deus chegou sobre a sua vida hoje. Parecia que não ia dar certo, mas Jesus chegou. Há momentos na história que o Senhor enviava o anjo do Senhor. Dentro da teofania é uma representabilidade do próprio Deus. Mas hoje nós não estamos trazendo essa representabilidade, não. Sabe por quê? Porque Ele mesmo veio. Ele mesmo está contemplando o teu coração nesta noite. Ele mesmo está contemplando a tua mente nesta noite. E está trazendo a restauração sobre a sua vida. Hoje é noite de ânimo. Hoje é noite de incentivo. Esta noite está marcada pelos céus. E a sua vida a partir de hoje não será mais a mesma. O Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo,
O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que está batalhando com você nesta batalha. É o mesmo Deus que está pelejando por você. E o Senhor Ele manda te dizer nesta noite: não temas, você não está sozinho. O Senhor dos exércitos está contigo, e Ele peleja pelas vossas vidas. Faltam 2 minutos para terminar o tempo que me foi concedido. Mas para finalizar, irmãos, eu quero fazer menção do versículo de número 21, que diz assim: então Daniel falou ao rei: vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência. Você pode dizer isso com tranquilidade? Foi achado em mim inocência. Olha só, um jovem de coração puro, um homem, já não era mais jovem, mas um homem de coração íntegro, um homem a qual não achava culpa sobre a sua vida, um homem a qual tinha liberdade para entrar na presença de Deus sem restrição. Precisamos disso nas nossas vidas, de não precisarmos estar num ciclo de oração para sentir a presença de Deus, de não estarmos no monte para sentir a presença de Deus, de não estarmos literalmente num culto para sentir a presença de Deus, porque aonde quer que nós estivemos, a presença de Deus, ela tem que nos acompanhar. Ai, caçou. Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença. Lamandio. Eu sinto a presença do Senhor nesta noite. Deus, Ele está tratando com os nossos corações, o nosso interior. E Daniel, ele diz: olha, viva, rei, porque não foi achado culpa em mim e nem em ti. Por vontade de Dário, Daniel não seria lançado na cova dos leões, não. Mas tramaram contra a vida dele. Irmãos, às vezes nós nos encontramos de um ambiente tão tóxico, que às vezes achamos que quem está batendo a mão no nosso ombro realmente está nos apoiando. Às vezes achamos que quem está dizendo vamos seguir em frente está mesmo torcendo por você. Cuidado, os céus conhecem tudo, os céus contemplam tudo. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs desta casa, que têm se apoiado um ao outro e têm seguido em frente. Apesar das indiferenças, apesar das condições financeiras ou sociais, tem se apoiado. Eu sou suspeito em dizer, já entrego, pastor Alberto, eu sou suspeito em dizer, irmãos, que eu tenho recebido o apoio, não só de um, mas de todos os irmãos desta casa. Quando Deus, por bondade e misericórdia, me chamou novamente, irmã Mabel, a senhora, o nosso irmão Daniel se recorda muito bem daquela experiência que eu pude ter ali na sua casa. De lá para cá, se os irmãos já me apoiavam, eu me sinto acolhido. O Wagner falou assim: olha, hoje eu vim aqui só porque eu fiquei sabendo que você ia pregar, e eu vim para interceder por você. No começo quase não sai, Wagner, é assim mesmo, a luta, a ansiedade, a vontade de não errar, a vontade de acompanhar o esboço. Aí você às vezes se perde um pouquinho, mas Deus, Ele fala: olha, sai, tira o teu eu. Você não precisa provar nada para ninguém, sai de cena. Ai, caçou, porque sou eu que faço.
Sem a minha presença não tem teólogo. Sem a minha presença não tem doutor. O Espírito Santo é o teólogo por excelência. O Espírito Santo é o professor por excelência. E quando nós deixamos o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, tudo funciona e dá certo. Um pequeno esboço de 2 páginas. Deus não permitiu que eu usasse nada. Quando a gente insiste, o Senhor breca. Mas quando a gente dá liberdade, o Espírito Santo trabalha. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, quando pode dizer